Joe Rogan surpreendeu a todos compartilhando suas opiniões sobre a missão Apollo e se o pouso na Lua foi falso ou não. Ele também disse que mesmo que você não acredite na teoria da conspiração, você ainda deve reconhecer que algumas pessoas têm dúvidas válidas sobre o pouso na Lua. Joe Rogan explicou as evidências que mudaram sua opinião sobre o pouso na Lua. Segundo Joe Rogan, ele acreditava no pouso na Lua até que conheceu detalhes muito importantes sobre física no vídeo original da missão Apollo. Céticos têm desafiado a existência do local de pouso na Lua por muito tempo e finalmente, após pesquisas inovadoras e uma nova descoberta, novas informações sobre o pouso na Lua de 1969 foram vazadas e cientistas surgiram, não deixando espaço para dúvidas ou especulações sobre a realidade do pouso na Lua. De acordo com especialistas, além das amostras de rochas e solo coletadas durante o pouso na Lua, havia 3 objetos principais deixados pelos astronautas que não haviam sido identificados anteriormente. As revelações chocantes são um divisor de águas e o mundo nunca mais veria o pouso na Lua da mesma maneira. O pouso na Lua é uma das realizações mais significativas da história humana. O primeiro pouso lunar, que ocorreu em 20 de julho de 1969, foi um momento monumental na corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na época do pouso na Lua em 1969, a situação geopolítica entre os Estados Unidos e a Rússia, então a União Soviética, era tensa e competitiva. Os dois países estavam envolvidos na Guerra Fria, um estado de tensão política e militar que durou do final da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90. As duas superpotências estavam envolvidas em uma corrida armamentista e competiam em várias áreas, como exploração espacial, tecnologia e influência em outros países. O pouso na Lua foi visto como uma conquista significativa para os Estados Unidos e serviu como uma demonstração de sua superioridade tecnológica e científica sobre a União Soviética. No entanto, há aqueles que afirmam que o pouso na Lua nunca aconteceu e que as imagens e filmagens do evento foram falsificadas. Segundo Joe Rogan, ele assistiu a muitos documentários convincentes que explicam por que acredita que o pouso na Lua foi falso, mas, segundo ele, eles mostram imagens que parecem falsas para ele e algumas delas parecem editadas ou manipuladas. Algumas imagens mostram os astronautas se movendo como se estivessem em fios ou pulando em trampolins. Rogan disse que a física é diferente em vídeos diferentes. É aí que fica estranho, como a física é diferente do pouso na Lua da Apollo 11, vemos eles se arrastando na superfície da Lua, se movendo como se estivessem em câmera lenta, e então você os vê em outros vídeos, como que eles pulam ao redor da área, eles se movem de forma diferente, estão na mesma coisa, mas parece diferente. Segundo Joe, foi confirmado que eles filmaram muitos exercícios de treinamento para o pouso na Lua, portanto, é possível que também tenham feito algumas dessas filmagens parecerem que estavam na Lua quando não estavam. Além disso, há evidências de que eles tiraram uma fotografia falsa e tentaram passá-la como uma foto espacial real. Rogan continuou dizendo que se já foi comprovado que eles tiraram essa fotografia falsa e tentaram passá-la como uma foto espacial real, é totalmente possível que algumas das coisas que eles filmaram parecessem que estavam na Lua quando não estavam. De acordo com Joe Rogan, os EUA tinham um grande motivo para falsificar o pouso na Lua. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam em uma corrida contra a União Soviética para chegar à Lua. Os Estados Unidos acreditavam que era importante vencer essa corrida e uma das razões para isso era superar a União Soviética. É bem conhecido que os russos falsificaram algumas de suas filmagens, incluindo a filmagem do primeiro voo de Yuri Gagarin ao espaço. Um dos principais argumentos dos negadores do pouso na Lua é que as sombras nas fotos tiradas na Lua não correspondem. Eles afirmam que as sombras deveriam estar apontando em direções diferentes, dependendo da localização da fonte de luz. Por exemplo, se o Sol fosse a única fonte de luz na Lua, então as sombras deveriam estar apontando na mesma direção. No entanto, os negadores do pouso na Lua argumentam que as sombras nas fotos estão apontando em direções diferentes, o que eles afirmam ser evidência de que as imagens foram falsificadas.
No entanto, esse argumento ignora o fato de que existem outras fontes de luz na Lua além do Sol. A superfície da Lua reflete a luz do Sol, o que pode criar múltiplas fontes de luz e fazer com que as sombras apontem em direções diferentes. Além disso, o terreno na Lua é irregular, o que também pode fazer com que as sombras apareçam em direções diferentes. Esses fatores podem explicar as aparentes inconsistências nas sombras nas fotos do pouso na Lua e não há evidências que sugiram que elas foram falsificadas. Outro argumento dos que não acreditam no pouso na Lua é que o cinturão de radiação de Van Allen teria sido letal para os astronautas. Os cinturões de radiação de Van Allen são dois cinturões concêntricos de partículas carregadas que cercam a Terra. Eles são formados pelo campo magnético da Terra e podem ser perigosos para espaçonaves e astronautas. Teóricos da conspiração afirmam que os níveis de radiação nos cinturões de Van Allen teriam sido muito altos para os astronautas sobreviverem e que isso prova que os pousos na Lua foram falsificados. No entanto, as espaçonaves Apollo foram projetadas para resistir à radiação no espaço. As espaçonaves tinham paredes espessas e escudos de radiação para proteger os astronautas da radiação. Além disso, as missões Apollo foram cuidadosamente planejadas para evitar as partes mais perigosas do cinturão de Van Allen. Os astronautas viajaram rapidamente pelos cinturões, passando apenas algumas horas atravessando-os, o que minimizou sua exposição à radiação. Outro argumento é que o filme usado para gravar o pouso na Lua teria sido destruído pela radiação. Eles afirmam que a radiação no espaço teria causado superexposição e tornaria o filme inutilizável. No entanto, o filme usado nas missões Apollo foi especialmente projetado para resistir à radiação e foi armazenado em recipientes resistentes à radiação. Além disso, o filme foi desenvolvido na Terra, o que eliminaria qualquer dano causado pela radiação. Os negadores do pouso na Lua costumavam apoiar sua afirmação de que não há estrelas visíveis nas fotos dos pousos na Lua. Eles argumentavam que se as fotos fossem tiradas na Lua, deveriam haver estrelas visíveis ao fundo e a ausência de estrelas prova que as fotos foram falsificadas. Uma das razões pelas quais não há estrelas visíveis nas fotos dos pousos na Lua é que as câmeras usadas pelos astronautas não foram projetadas para capturar estrelas. As câmeras foram especificamente projetadas para tirar fotos da superfície da Lua e dos astronautas e não estavam equipadas para capturar a luz fraca das estrelas. As câmeras tinham uma abertura relativamente pequena, o que tornava difícil capturar a luz fraca das estrelas. Outra razão pela qual as estrelas não são visíveis nas fotos dos pousos na Lua é que as configurações de exposição usadas pelos astronautas não foram configuradas para capturar estrelas. As configurações de exposição usadas pelos astronautas foram projetadas para capturar a superfície brilhante da Lua e os astronautas em seus trajes espaciais. Essas configurações teriam dificultado a captura da luz fraca e das estrelas ao fundo. A falta de estrelas nas fotos dos pousos na Lua não prova que as fotos foram falsificadas. O brilho da superfície da Lua e dos astronautas teria dificultado a captura da luz fraca das estrelas, mesmo que as câmeras e as configurações de exposição tivessem sido projetadas para fazê-lo. Além disso, a falta de atmosfera na Lua teria feito as estrelas parecerem muito mais fracas do que na Terra, o que complicaria ainda mais a tarefa de capturá-las em fotografias. Outro argumento usado para negar o pouso na Lua é que a bandeira americana plantada na Lua parece estar tremulando ao vento. Eles argumentam que não há vento na Lua e, portanto, a bandeira não poderia estar tremulando. No entanto, esse argumento não é válido e pode ser facilmente desmentido. A bandeira plantada na Lua durante a missão Apollo 11 foi projetada para ter uma haste de metal rígida ao longo do topo, o que lhe deu uma aparência tremulante na baixa gravidade da Lua. A bandeira não estava realmente tremulando devido ao vento ou a qualquer outra força externa. Em vez disso, estava tremulando devido ao movimento dos astronautas enquanto plantavam a bandeira no solo lunar. Os astronautas estavam torcendo e virando o mastro da bandeira para fixá-lo no lugar, o que fazia a bandeira parecer estar tremulando nas imagens. A falta de atmosfera na Lua também contribuiu para a aparência da bandeira tremulando.
Não há resistência do ar na Lua, o que significa que não há ar para amortecer o movimento dos objetos. Essa falta de resistência do ar significa que qualquer movimento na Lua, por mais leve que seja, continuará até ser interrompido por outra força. Isso significa que o movimento da bandeira causado pelos astronautas continuaria até que gradualmente parasse por conta própria. Além disso, os avanços tecnológicos que tornaram essa façanha possível foram muitos. Um dos mais importantes foi o desenvolvimento da tecnologia de foguetes. Os foguetes eram necessários para lançar espaçonaves fora da atmosfera da Terra e propelir em direção à Lua. O foguete Saturn V, que foi usado nas missões Apollo, foi o foguete mais poderoso já construído na época. Tinha 3 estágios, cada um com seu próprio conjunto de motores e podia gerar uma força de 7,5 milhões de libras. Outro desenvolvimento tecnológico-chave foi a criação de sistemas de orientação e controle. Esses sistemas foram cruciais para o sucesso da missão, pois permitiram que a espaçonave fosse precisamente direcionada para a Lua e controlada com precisão durante o pouso. O sistema de orientação e navegação Apollo usava um computador que era menor do que os laptops de hoje e tinha menos poder de processamento do que uma calculadora moderna. O desenvolvimento de trajes espaciais também foi crucial para o sucesso da missão. Os trajes espaciais tiveram que ser projetados para proteger os astronautas das duras condições do espaço, incluindo temperaturas extremas, radiação e falta de oxigênio. O traje também teve que fornecer aos astronautas mobilidade e a capacidade de realizar tarefas enquanto estavam na superfície lunar. Os trajes espaciais Apollo eram feitos de várias camadas de material, incluindo materiais resistentes ao fogo e um tecido especial chamado pano beta, que era usado para proteger contra micrometeoroides. A tecnologia de comunicações também foi fundamental para o sucesso da missão. A comunicação entre a espaçonave e o controle da missão na Terra era essencial para a segurança dos astronautas e o sucesso da missão. As missões Apollo usaram uma série de estações de rastreamento ao redor do mundo para manter a comunicação com a espaçonave. A tecnologia usada para transmitir voz, dados e imagens por longas distâncias era incrivelmente avançada para a época. O desenvolvimento do módulo lunar foi outro avanço tecnológico significativo. O módulo lunar foi projetado para pousar na superfície da Lua e fornecer um abrigo para os astronautas durante sua estadia. Ele tinha que ser leve o suficiente para ser lançado da Terra e ainda resistente o suficiente para suportar o ambiente lunar. O módulo também foi equipado com um motor de descida que permitiu que ele pousasse suavemente na superfície da Lua. Alguns céticos levantaram preocupações sobre a segurança dos astronautas durante sua jornada de ida e volta à Lua, especialmente em relação à exposição à radiação. Em primeiro lugar, é importante entender que a radiação é uma preocupação séria na exploração espacial. O Sol emite radiação prejudicial que pode causar uma série de problemas de saúde, desde danos à pele até câncer, e até mais raios cósmicos de estrelas e galáxias distantes representam uma ameaça significativa para os astronautas que viajam fora do campo magnético protetor da Terra. Para mitigar esses riscos, a NASA tomou várias medidas para garantir a segurança dos astronautas durante as missões Apollo. Em primeiro lugar, as espaçonaves usadas nas missões Apollo foram projetadas com proteção contra radiação em mente. As paredes externas da espaçonave eram feitas de um material chamado alumínio, que fornecia proteção contra a radiação solar. As janelas da espaçonave eram feitas de um tipo especial de vidro que filtrava a radiação ultravioleta prejudicial. Os próprios astronautas também foram protegidos da exposição à radiação de várias maneiras durante sua jornada de ida e volta à Lua. Os astronautas passaram a maior parte do tempo dentro da espaçonave, o que forneceu proteção adicional contra a radiação. Os astronautas usavam trajes espaciais especialmente projetados que forneciam proteção adicional contra a radiação. Os trajes eram feitos de várias camadas de material que bloqueavam a radiação prejudicial de atingir os corpos dos astronautas. As missões Apollo foram cuidadosamente cronometradas para minimizar a exposição dos astronautas à radiação.
A NASA planejou as missões para coincidir com períodos de baixa atividade solar, durante os quais o Sol emite menos partículas nocivas. A trajetória da espaçonave foi cuidadosamente calculada para minimizar a exposição dos astronautas à radiação cósmica durante sua jornada de ida e volta à Lua. Além disso, o grande número de pessoas envolvidas na missão torna impossível que tenha sido uma fraude. Mais de 400 mil pessoas estavam envolvidas no programa Apollo, que incluía não apenas os astronautas, mas também cientistas, engenheiros, técnicos e equipe de suporte. Esses indivíduos trabalharam incansavelmente para projetar, construir e testar a espaçonave, bem como planejar e executar a missão à Lua. Dada a escala da operação, é improvável que tantas pessoas tenham conspirado para falsificar o pouso na Lua sem que ninguém viesse a público para revelar a verdade. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificação.